Dia dos Pais se aproximando, o momento de falarmos sobre paternidade. Para isso, estarei utilizando dois vídeos, dois filmes, o filme Paternidade e o filme Pais e Filhas. Dois filmes interessantíssimos, filmes que muitas pessoas fizeram indicação lá na minha página do Instagram, Vinícius Farani, _psicólogo. Então, estamos aqui para entender o que é que mudou na paternidade, o que é que ainda precisa mudar, quais são os impactos da paternidade e da presença ou da ausência desse pai na vida futura dos adultos e nos relacionamentos, até no casamento. Quer entender melhor seu casamento? Talvez seja a hora de entender um pouco mais a sua história lá de trás. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Estamos aqui dando conteúdo gratuito, tentando ajudar as pessoas para que elas possam se entender. Então passe esse vídeo para o seu pai. Eu sou o Dr. Vinícius Farani, psicólogo, e seja bem-vindo a mais um Quinta Pop. Se você já viu qualquer outro vídeo meu do Quinta Pop, sabe que aqui vai ter muito spoiler. Então, se você ainda não assistiu o filme, talvez vale a pena você assistir e depois você volte para este vídeo. Mas vamos lá. Logo de começo eu já dou uma informação extremamente importante para vocês. Qual é? Parece que a paternidade ela só ganha espaço com a morte ou a perda da mulher. Olha, Maddie, se você fosse escolher ter apenas um dos pais, aposto que seria a sua mãe. Porque ela ia ser bem melhor nisso. Isso já é muito simbólico e é muito importante que a gente entenda e estude isso. Por quê? Porque parece que o homem ainda ocupa um lugar secundário e só quando essa mulher ela se retira por qualquer motivo, principalmente pelo motivo da morte, é que o homem então começa a ter o seu espaço. Por que eu digo que isso é simbólico? Porque parece que estamos precisando valorizar essa função de pai. Dentro de um aspecto sociocultural e histórico, o pai sempre foi o provedor, aquele que ia conquistar o mundo, inclusive aquela ideia do homem na rua e a mulher para casa. Então o homem tinha a função de conquistar o mundo, era o desbravador, era o herói, aquele que ia para fora, e a mulher que cuidava dos filhos, que cuidava da comida, que cuidava do lar. Qual a importância de estudarmos história para a gente entender o que você está fazendo no seu relacionamento hoje, principalmente se você for um homem ou que talvez o seu marido esteja tendo dificuldade de reconhecer no seu casamento. O fato de que se o homem é para a rua, houve sempre aquela prerrogativa de que o homem que fica dentro de casa, então ele não é homem. Isso gera um impacto nessa figura masculina, porque muitas vezes começa a ter choque de ideias. Afinal de contas, eu estou dentro de casa, eu sou homem ou eu não sou homem? Essa pergunta parece ser bastante besta e aleatória, mas isso vai afetar até a presença deste homem no cuidado com o filho. É impressionante a quantidade de homens que eu já entrevistei no meu doutorado, ou pessoas que eu conheço, pais, pessoas conhecidas, que relataram que nunca abraçaram o filho. E eu tenho, inclusive, muita pena desse homem, né? Isso é muito importante que a gente diga, porque a gente olha o homem, não, porque ele não abraça, porque ele é uma pessoa dura, porque ele é tóxico, porque ele é ruim, e a gente não observa o quanto a cultura também é perversa com o homem. Porque o homem que não abraça os filhos é justamente o homem que foi negado a sua intimidade, que foi negado o afeto. E eu tenho observado muito isso, os pais às vezes ficam naquela, né? Ah, mas é muito frágil, eu vou esperar crescer. E neste ato tem uma rejeição ao filho, porque não é uma rejeição direta ao filho, é principalmente uma rejeição à sensibilidade, ao cuidado, e isso vai causar impacto direto na criança e na esposa. Por quê? Porque essa criança que não foi abraçada, ela também vai ter os resquícios do afastamento. Então vai ter aquela relação típica entre pais e filhos na adolescência, do qual o filho nunca vai conseguir abraçar o pai. Fica aquela coisa meio estranha, né? Aquela coisa meio desconfortável. E isso vai se perdurando ao longo da vida. Principalmente quando estivermos falando de uma filha,
Isso pode impactar diretamente no relacionamento amoroso dela. Por quê? Porque eu não sei lidar muito bem com o masculino. Porque estamos falando aqui de um masculino que abandona, de um masculino que não tem integração com o seu aspecto feminino. Ou seja, é um masculino muito duro, um masculino muito rígido, um masculino que não tem contato com os seus afetos, com o carinho, com o cuidado com o outro. Quando isso se perdura na vida de um filho ao longo dos anos, e principalmente na vida de uma filha ao longo dos anos, você vai ter mulheres que podem ter muita desconfiança em relação a esse homem. Principalmente porque muitos homens que seguem esse padrão, eles são homens que abandonam a casa. E há muitas formas de você abandonar uma casa e uma família. Você pode abandonar saindo de casa, você pode abandonar não entrando em contato nunca mais, mas você também pode abandonar a sua família estando dentro de casa. Quando você não se interessa com as coisas da casa, quando você não se importa em cuidar do outro, quando você não se importa em querer escutar o outro. E assim, os filhos vão crescendo muito desconfiado com essa figura que ela está sempre muito ausente. Quando eu entro num relacionamento na adolescência ou na vida adulta, eu também muitas vezes não vou saber me relacionar, seja porque eu me tornei uma pessoa excessivamente carente, e a partir daí eu vou querer estar excessivamente perto do outro, sufocando os meus relacionamentos, seja porque eu me tornei uma pessoa que desconfio demais do outro e ao desconfiar demais eu também não me abro para o relacionamento. E aí eu entro sempre numa sequência de relacionamentos falidos ou relacionamentos que eu farei se tornar falido para que ele sabiamente não dê certo. You okay? Yeah. You sure? Yeah. Okay. I'm gonna go wash up. Portanto, o que estamos falando aqui são das consequências dessa ética masculina. Ética masculina? Sim, ética masculina. Existe uma forma cultural de se ensinar o que é ser homem e como o homem deve se comportar. Nós discutimos quando falamos sobre a questão da paternidade, é uma triste realidade, mas temos que falar muito, por exemplo, sobre a questão da violência doméstica. O homem como essa figura violenta. E a gente sempre volta ao debate do homem como uma figura tóxica, quase como um sujeito que não deveria existir. Mas a gente não se pergunta por que esse homem se tornou assim. E a gente vai identificar, por exemplo, que o bullying, que hoje é tão combatido, é a forma do homem se desenvolver. Se você observa o modelo do exército, como é que a gente desenvolve esse homem? Na base da porrada. Quanto mais bate, mais a pele engrossa. Isso faz sentido no exército, mas isso parece que faz sentido também dentro da casa de muitos pais. Quem aí nunca ouviu frases como se você chegar apanhado dentro de casa, vai apanhar novamente? Ou então, eu bato em você agora para que você não apanhe na rua. Olha só que contradição. A criança está apanhando de qualquer jeito. E aí o que ela vai aprender com isso? Duas coisas. Ela vai confundir violência com respeito. E aí vem aquela frase típica: eu respeito meu pai, eu abaixo a cabeça quando ele chega. E isso não é respeito, isso é medo. Ou então eu vou me tornar um homem também violento, porque eu vou querer ensinar para os outros para se tornarem pessoas fortes. Inclusive na escola, quando a gente acompanha casos de bullying,
É muito comum a gente ouvir da pessoa que pratica o bullying, aquele jovem que é mais violento na escola, ele dizer, mas eu queria que ele se tornasse uma pessoa mais forte. Porque ele aprendeu dentro da ética masculina que ser forte é ser violento, é ser agressivo, e isso pode ter consequências muito graves no desenvolvimento emocional deste homem, que depois vai se tornar um adulto, que pode se tornar um adulto, sim, violento. Então, dentro dessa ética masculina, a gente aprende a, por exemplo, a ficar em silêncio, a ser pessoas mais rudes, né? A não dialogar, porque a gente não sabe dialogar, a gente sabe exercer o poder, mas não o diálogo, e a abandonar muitas vezes. Mas existe um outro fator também interessante nessa ética masculina. O homem não pode gerar problemas dentro de uma casa. Como assim? Talvez você esteja passando por um problema típico no relacionamento, que é daquele homem silencioso. Dominei a habilidade de ficar tão incrivelmente imóvel que me torno invisível aos olhos. Vejam. Você tá comendo uma Zargnut? Mas meu movimento é tão lento que é imperceptível. Não. Certamente estou invisível. Oi, Drax. Droga. Por que o homem é silencioso? Principalmente nesse período da gestação, no período do nascimento do filho, muitas vezes o homem ele vai se sentir rejeitado. O homem vai se sentir muitas vezes abandonado. A criança ela procura muito a mãe nos primeiros anos e ela chega a verbalizar: não, pai, eu não quero você, quero a mamãe. E isso faz com que os pais se sintam rejeitados. Mas ele nunca pôde falar com isso. Ele não sabe falar sobre isso. Ele não sabe nem identificar as vezes que ele está se sentindo rejeitado, que ele está se sentindo carente, que ele está se sentindo ansioso porque a mulher não procura mais ele. E aí o que é que ele faz? Ele silencia, porque ele não quer gerar mais incômodo nessa casa, porque essa coisa do incômodo é coisa de criança e é coisa de mulher. E este homem muitas vezes então silencia, vai para a rua e vai falar então com seus amigos numa roda de bar, vai se queixar da mulher o tempo todo numa roda de bar, ou vai procurar uma garota de programa também para poder liberar a sua energia de homem, como muitos falam, ou para simplesmente desabafar a sua angústia. Então a fala de hoje é uma fala principalmente para os homens, para homens de qualquer etapa da vida. Não importa se você é um sujeito que acabou de descobrir que vai ser pai, se está passando pela gestação, se vocês estão no puerpério, se os seus filhos já são adolescentes ou adultos. O que eu estou oferecendo para vocês aqui é o momento de ressignificar. É o momento de vocês repensarem as práticas de vocês, porque, por outro lado, nós temos outros modos de ser homem. E os dois filmes falam justamente sobre isso, sobre homens que se responsabilizam, sobre homens que brigam pela guarda, sobre homens que querem mostrar para a sociedade que eles têm lugar. E aí entra uma tarefa do homem contemporâneo. Da mesma forma que as mulheres tiveram que lutar pelo seu lugar no mundo. Eu sou professor da Faculdade de Direito e era um curso exclusivo para homens. As mulheres tiveram que mostrar que elas poderiam ser excelentes juízas, promotoras, advogadas, no campo da engenharia, da matemática ou em qualquer outro lugar. Da mesma forma que mulheres tiveram que brigar pelo seu espaço na rua, como eu falei, o espaço da rua era o espaço do homem, o homem também terá que brigar pelo seu espaço dentro de casa, principalmente no cuidado com os filhos. Quando essa criança ela vem, a primeira coisa que as mulheres fazem é formar o grupo da Luluzinha e elas excluem o homem sem perceber. Ou seja, não, você não sabe dar banho em criança, você não sabe trocar fralda, pode deixar que eu faço isso por você. E neste comportamento que as mulheres acham que estão protegendo a criança e estão dando conforto ao homem, na verdade elas estão afastando o homem de perto. Ele não está pronto para esse bebê. Ele nem montou o berço ainda. Bem, você sabe, ele sempre foi extremamente imaturo. Oh, oi, Matt. Como você está, querido? Eu sou extremamente imaturo.
E isso pode ter consequências gravíssimas no relacionamento do casal, inclusive a médio ou longo prazo. Seja porque a mulher depois vai cobrar o homem, porque há 6 anos atrás, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, você não cuidou do nosso filho, você não cuidou de mim na gestação. Seja porque o homem vai pagar um preço alto no distanciamento afetivo dos filhos. Porque para um vínculo exercer, para que um vínculo ocorra, ele precisa de tempo, ele precisa de dedicação. Então, eu não sou pai apenas porque eu sou pai. Eu preciso exercer essa paternidade. E para exercer essa paternidade, eu preciso estar presente, eu preciso dialogar, eu preciso conversar, porque senão eu gerar no meu filho rancor, angústia, abandono, que é o que acontece, por exemplo, neste seriado aqui. Pelo menos ele se despediu dessa vez. E eu só preferia não ter gasto meu dinheiro nesse presente idiota. Eu sinto muito. Você sabe se houvesse alguma Não, coisa... quer saber? Não precisa fazer nada não, tio Phil. Eu não tenho mais 5 anos de idade, entendeu? Eu não vou mais ficar esperando meu pai toda noite, perguntando pra mamãe quando é que o papai vai voltar. Quem precisa dele? Ele não viu meu primeiro arremesso e eu aprendi sozinho. E eu sou bom nisso hoje, não sou, tio Phil? Você é ótimo. Eu aprendi a namorar sem ele, aprendi a dirigir sem ele, a fazer a barba sem ele, a brigar sem ele. Eu tive 14 aniversários sem ele. Ele jamais me mandou uma porcaria de cartão. Vai pro inferno! Portanto, o homem afetuoso, o homem contemporâneo, é o homem que deseja estar perto dos seus filhos e ele vai ter muito lucro em relação a isso. Porque não existe nada melhor do que você se divertir com seu filho, do que você ter aquele encanto de você poder estar com a sua filha ou seu filho à noite enquanto ele chora e você poder ter a tranquilidade de você saber que você está passando segurança para ele. Portanto, o pai contemporâneo, ele se permite ser frágil, ele se permite ter ansiedades, ele se permite conversar com outros homens e, principalmente, essa rede de apoio está crescendo cada vez mais. Então, estamos diminuindo aquele receio de que o homem, se for frágil, ele vai ser ridicularizado. Lógico que, a depender do seu contexto familiar e cultural, isso ainda pode acontecer. Mas hoje, nós podemos mostrar que o homem seguro é aquele que também pode ser sensível. E só para finalizar aqui a nossa fala, eu tenho observado isso não só na minha experiência como pai, na experiência de diversos outros pais, inclusive agora na pandemia estamos descobrindo vários grupos de pais, tem sido um momento muito interessante dos pais se reunirem, ou seja, momentos de crise também são possibilidades de crescimento. E estamos descobrindo, então, muitos modos de ser homem, muitos modos de ser pai. E é isso que a gente precisa desenvolver cada vez mais. E eu tenho observado muito isso na clínica, pais procurando terapia, homens procurando terapia, homens insistindo para suas parceiras marcarem terapia de casal. Então estamos entrando em um outro momento. Lógico que ainda tem muito embate, como o Gramsci vai nos dizer. Nós tentamos fazer com que o novo surja, enquanto há sempre uma contracultura que vai tentar forçar com que esse novo não surja. Por quê? Porque é estranho, porque é novidade, porque eu não cresci assim, porque ser homem não é isso, porque eu aprendi que ser homem era ser outra coisa, era ser bruto, era ser brabo. E na verdade ser homem é ser muita coisa sim. Os homens não são todos iguais. A paternidade não é vivida de forma igual e estamos aqui prontos para dialogar sobre isso. Mas agora eu tenho um novo recado para vocês. Se vocês assistiram esse vídeo até o final, vocês vão estar sabendo então agora que em breve eu estou lançando uma Masterclass que vai ocorrer no dia 28 de agosto de 2021. Não sei que ano você vai estar assistindo esse vídeo, a internet é eterna. E se você estiver assistindo esse vídeo a tempo, você vai receber um desconto. Basta você utilizar a marca Farani10 e você então terá 10% de desconto na nossa primeira Masterclass e o tema será Paternidade e o Homem Atual.
desafios e possibilidades. Esta Masterclass está dividida em 3 etapas. No primeiro momento eu darei uma aula teórica sobre o assunto, sobre o que é paternidade, o que é ser homem hoje, as transformações da intimidade, a relação, a mudança entre o abandono e a rejeição, a traição, para um homem presente, para um homem mais afetivo e afetuoso. Também falarei sobre casos clínicos, estudos de casos, e depois ainda teremos um momento para a gente conversar, para vocês tirarem as suas dúvidas, sejam vocês psicólogos, terapeutas, mediadores, pessoas interessadas em entender melhor a sua paternidade ou o seu relacionamento. Então, dia 28 de agosto, sejam bem-vindos à nossa Masterclass com o link de desconto, o Farani 10. Em breve vocês terão mais informações, ainda estamos aperfeiçoando algumas coisas, é o nosso primeiro de muitos, mas sabendo que essa Masterclass só irá ocorrer uma vez por mês com temas diferentes. Então, se você perdeu, terá perdido. Eu sou o Dr. Vinícius Farani, seja bem-vindo a mais um Quinta Pop. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, marcar o sininho, partilhem essa postagem nas redes de psicólogos e principalmente daquelas pessoas que são pais ou que serão pais, para que eles também possam dialogar com a gente e fazer parte dessa grande rede. Nos vemos em breve e até a nossa próxima Quinta Pop.